Estamos iniciando mais um programa de aula sobre a vida, em que eu, Eduardo Iber, meu grande amigo de muitos anos, Marcos Rezende, dialogamos sobre os ensinamentos fantásticos de do Krishnamurti, esse grande instrutor que marcou a vida não só nossa, mas de muita gente. E o tema escolhido para essa noite foi Viver sem Controle. Quando você fala viver sem controle, dá a impressão que a ideia é você viver descontrolado. Deixa rolar, não importa, faça o que você quiser, não importa as consequências, né? Inclusive, tem vários gurus aí que propõem justamente isso, né? Por que você vai deixar que os outros controlem a sua vida? Você tem que fazer o que você quiser, não importa as consequências, você pode levar uma vida seguindo seus desejos, sexo não é problema. Então, tudo é permitido, né? Proibido proibir. Aliás, essa era até uma frase que a gente ouvia muito na época da Revolução Hippie, né? Proibido proibir. Quer dizer, na verdade, é proibido controlar. E hoje, ao contrário, né? Nós estamos vivendo um momento assim em que nós percebemos que aquela obsessão pelo controle se tornou muito forte. E você vê que sempre o que ocorre na política, no mundo, na economia, tem muito a ver com a maneira como nós vemos o mundo, né? Então, essa obsessão pelo controle, você vê, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, né? O Trump quer controlar tudo, o Elon Musk também, e vários, todo mundo quer controlar. E sempre que existe o controlador, tem o controlado, né? E isso está implícito também em algo que ocorre no nosso interior. É sempre bom a gente perceber que tudo que a gente observa no mundo tem origem na nossa psique. Essa questão de, essa ânsia de controlar, de ter controle sobre a vida, ter controle sobre os outros, ter controle sobre o que nós fazemos, o nosso destino e tudo mais, é algo que tá, assim, bem preso, né? Está bem enredado na nossa cultura. E hoje nós vamos questionar essa questão do controle, porque ao longo da nossa existência sempre nos foi dito que nós temos que nos controlar, né? Que é importante você controlar. Você tem que controlar os seus desejos, você tem que inibir qualquer coisa que seja contra aquilo que é socialmente aceito, né? Então, é, uma pessoa controlada é vista como uma pessoa que tem domínio sobre si mesmo e, portanto, tem poder de controlar-se e, de certa maneira, controlar a sua vida e controlar os outros. Então, por exemplo, se você fica com raiva, aí você diz para você mesmo: eu não posso ter raiva. E aí você tenta controlar a raiva. Se você tá triste, você não quer que os outros te vejam triste, aí você diz para você mesmo: eu não posso ficar triste, eu tenho que parecer que eu estou de bem com a vida, porque isso aí é melhor para os outros verem que eu sou uma pessoa que estou, né, de bem com a vida, mesmo que você esteja triste, né? É aquela história do palhaço, né? Que tem sempre que sorrir quando vai para o picadeiro, mas no fundo, na vida dele particular, às vezes ele está triste, mas na hora que ele está no palco, ele não pode parecer triste, ele tem que estar fazendo as brincadeiras, sorrindo. Então, existe aquela pressão, né, para você controlar tudo que é emoção. Você não pode ser uma pessoa descontrolada emocionalmente e você quer ter controle sobre todos os aspectos da sua vida. E o Krishnamurti vem justamente questionar essa nossa obsessão pelo controle, que esse controle ele é muito nefasto tanto em nível individual como em nível social, porque a sociedade reflete o indivíduo, né? Se o indivíduo é controlador, a sociedade também acaba elegendo pessoas que são controladores, como é o caso do Trump e muitos outros políticos também. Aqueles
e querem sempre estar por cima da macarronada, controlando tudo e não deixando nada fora do seu controle. E isso leva a uma postura de você não ser você mesmo, você inibir a sua naturalidade. Você tem que controlar para não demonstrar aquilo que você é. Você quer demonstrar aquilo que os outros esperam que você seja. Então, isso é algo delicado e exige-se uma reflexão muito grande. Porque você vê nas aulas de religião, eu lembro que sempre nos vendiam essa ideia, né? Você tem que controlar, você não pode pecar, você tem que controlar para não pecar, né? E se você pecar, você tem que se confessar para nunca mais pecar, manter o controle. Não pense nas coisas ruins, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? E faça determinadas coisas que são consideradas as coisas certas. Então, o Krishnamurti ele vem questionar essa postura de controlar as coisas, que ele traz um conceito muito interessante, né? Nós somos induzidos por essa obsessão de controle a querer fazer com que a nossa mente fique focada apenas em uma coisa. Na escola, nos disseram, não, você tem que concentrar no seu livro, concentrar no professor. Você não pode deixar que alguém que está passando na janela chame sua atenção. Você não pode deixar que seu pensamento vagueie, não é mesmo? É assim que nós fomos educados. Você tem que concentrar no que está fazendo, concentrar no seu livro, concentrar nos estudos, não deixa a mente sair fora. E aí você está sempre querendo, né, forçando a mente para se concentrar em alguma coisa, despendendo energia para se concentrar naquilo. E o Krishnamurti diz o seguinte: o que nós precisamos não é concentração, é atenção. Olha essa diferença que ele faz entre concentração, que é um esforço que você faz para ficar com a sua mente dirigida apenas para aquilo que você elegeu como o foco do seu interesse, e deixando de lado todo o resto. Ou seja, você tenta tirar do foco da sua concentração tudo aquilo que você acha que não é o objeto que você precisa concentrar. Já a atenção é algo totalmente diferente e, segundo Krishnamurti, não implica em esforço. A concentração você tem que se concentrar, você tem que fazer força para se concentrar, você está brigando com você mesmo. E aí, o que ele propõe, que inclusive ele diz que está na base da meditação, não é a concentração, é a atenção. Você vê que é lógico que as palavras não são a coisa, né? Ele está definindo a concentração como algo que exige esforço e a atenção algo que ocorre naturalmente quando você tem interesse. Quando você tem interesse por alguma coisa, naturalmente você vai voltar-se para aquilo que é o objeto do seu interesse. Se você está tranquilo com você mesmo, se a sua mente está quieta, você vai poder, né, estar atento para tudo que está acontecendo dentro e fora de você. Lógico, tem muito mais que isso, mas eu vou passar agora para o Marcos fazer as considerações iniciais sobre esse tema que é tão interessante, né, e que envolve o nosso viver diário. É, Edu, um tema bem interessante e até delicado, né? Porque, como você falou no início, o cara fala assim: viver sem controle. Então, tudo é descontrolado, né? A gente não vai controlar a hora de se encontrar aqui para essa live, né? Não vai controlar a conta bancária, vai passar cheque sem fundo. Também. Ou seja, a vida material vai ser uma bagunça, né? Ninguém está falando disso. Esse controle básico de coisas simples da vida, de uma forma simples também, é totalmente normal e natural. Mas esse tema, ele leva a gente querer controlar o futuro, né? A gente querer ter certeza, né? E esse controle em si,
ele pressupõe um certo medo, né? Você acha que estando no controle, as coisas vão ser como você quer. E isso é uma ilusão, né? Porque a vida é tão fluida, com tantas variantes, e que a gente, na verdade, controla muito pouco ou quase nada, né? A gente mal controla a nossa conta bancária e o horário de sair de casa e o horário dos compromissos, né? E algumas outras coisas práticas. O resto a vida nos leva, né? A gente pode tentar dirigir o barco para cá, ou um pouco para lá, nesse rio que é a vida, mas o rio em si ele é mais poderoso, ele é mais imperioso do que a nossa capacidade de controlar, né, Edu? Mas aí você estava falando essa coisa de controlar a si mesmo, de não ser você mesmo. Também não dá para a gente generalizar, porque você vê, se explodiu uma raiva aqui dentro de mim com alguma coisa, e se eu deixar, eu dou um soco no meu interlocutor, como é que é isso, né? Então, não é. Tem que existir um certo autodomínio para não deixar as coisas serem destrambelhadas, vamos dizer também, né? Quer dizer, é como diz eu me lembro do professor Krishna dizendo: a minha liberdade de mover o meu braço termina onde começa o nariz da pessoa que está do meu lado. Então, esse respeito ao próximo e tal, ainda que possa haver situações um pouco estranhas na nossa subjetividade, ele também uma coisa importante, né? Que não seja uma repressão, né? Que não seja um bloqueio, né? Que essa energia possa sair de uma maneira não danosa, né? Porque realmente toda repressão ela gera neuroses, recalques e outros tipos de doenças psicológicas. E aí eu vejo, Edu, que tudo isso, no sentido maior, agora já estou falando não desses controles menores, mas daquela direção que a gente quer dar à vida, né? Nos relacionamentos principalmente, né? As pessoas querem controlar as outras. Você quer controlar a sua mulher, a mulher quer controlar o seu marido, e vira uma disputa. Essa disputa às vezes vira uma guerra, né? Uma guerra, um rompimento, ficam sem se falar, porque um quer que o outro seja assim, o outro quer que o outro seja assado, e esse controle é abominável, né? É raro você encontrar relacionamentos em que haja essa liberdade com verdade, né? Então, você vê que a verdade ela te traz uma responsabilidade. Se você quer ter um relacionamento verdadeiro e livre, nem tudo você vai poder fazer. Às vezes você vai ter que fazer algum ajuste para não ser você o ditador da relação, né? São coisas que a gente também tem que tomar cuidado no relacionamento, porque o relacionamento não é só eu, existe o outro, né? E você tem que, de alguma forma, transigir, compor com o outro para uma vida amistosa, uma vida sem conflito. Mas por que a gente quer controlar o tempo, né? Outro dia desses eu vi um vídeo do Krishnamurti e ele fala assim: o pensamento inventou o tempo. Você fica assim, nossa, que afirmação chocante, né? O tempo do relógio ele é um fato que a Terra vai girar, vai ter o dia, a noite, as estações do ano, isso aí ninguém discute. Mas a nossa vida é um eterno viraceiro, é uma eterna luta com o tempo, né? É um eterno querer controlar o futuro com base naquilo que a gente agradou ou desagradou no passado, né? Então, o presente, ao invés de ser a oportunidade de você viver a plenitude, né? Desapegado do passado e sem imaginar qualquer futuro, simplesmente viver, né? Ele se torna essa luta tremenda entre o passado e o futuro, porque a gente quer moldar a vida de acordo com os nossos quereres e aversões, né?
Isso é uma forma de controle. E é interessante que quem é que controla? Quem é que acha eu estou no controle? Ou mesmo que não ache, está no controle. É esse tal ego que é o próprio pensamento, né? E ele tende a tirar a beleza, o brilho, né? A naturalidade, como você falou, a espontaneidade dos relacionamentos, das situações como um todo, né? O pensamento coloca um padrão e se a coisa não for naquele padrão, eu me rebelo, não quero, não gosto, tal, 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 tal. Então você, para realmente viver sem controle, nesse sentido maior, nós não estamos falando do controle do horário do encontro, da reunião. Estamos falando do controle da vida, do processo da vida, né? Deixar a vida fluir, ao mesmo tempo com beleza, com leveza, com responsabilidade, com consideração em relação ao outro, né? Ao mesmo tempo não se submetendo aos caprichos de ninguém, não como reação, mas porque não faz bem para ninguém. Enfim, eu tenho a impressão que isso é de uma grandeza muito grande, né? Você vive sem medo, porque o controle ele implica o tempo e ele implica desejo, quero que seja assim, não quero que seja assado, né? Tudo isso está na esfera do eu, desse pequeno eu. E a vida com medo é uma vida cinzenta, é uma vida nublada, né? Ela não tem aquela beleza, aquele brilho, aquele colorido da vida livre, livre de nós mesmos. Edu, esse tema é muito bom, muito importante. A gente precisa descascar isso aí. Vamos aprofundar isso aí. Vai lá você. Pois é, você falou uma coisa que é fundamental, né? Quer dizer, quem é que, de fato, está controlando alguma coisa na nossa vida, né? É, geralmente as pessoas não pensam quem é o controlador, né? Você mencionou há pouco, né, que no fundo quem está controlando é o eu, é o pensamento. Então veja bem, o pensamento ele é o controlador e o controlado. O- Olha que truque que o pensamento está fazendo, né? Isso é que o Jamute aponta e eu não tinha pensado nisso. Caramba, é verdade. É o pensamento controlando ele próprio, como se o pensamento se dividisse em duas partes, o controlador e o controlado. Então, é o pensamento controlando a si próprio. Olha que absurdo uma coisa dessa, né? Como é que o pensamento, que é o passado, que é o conjunto de conhecimentos acumulados, as experiências vividas, enfim, tudo aquilo que está no nosso conteúdo mental, que é o passado, é esse pensamento, é esse eu que está querendo controlar. E ele quer controlar o próprio pensamento, não deixar o pensamento, os desejos vaguearem, saírem fora daquilo que ele quer fazer, né? Controlar a raiva, controlar os outros, controlar o medo, enfim, controlar a sua vida como um todo, né? Você vê que truque que às vezes a gente não percebe que nós estamos pregando em nós mesmos. Nós queremos que o nosso pensamento controle o próprio pensamento. Isso o que nos demonstra que uma incoerência, né? Como é que o próprio pensamento pode controlar ele mesmo? Não dá certo uma coisa dessa, né? E aí ele traz uma outra possibilidade, que é justamente a base da meditação. É você perceber que esse controlador não faz sentido e abrir mão desse controle e deixar que a vida se expresse através de você de uma maneira mais plena, que você esteja atento para a vida, mas não dominado pelo pensamento. Você vê que diferença sutil, mas fundamental. Veja bem, você não ter controle não é, como nós dissemos, eu e o Marcos, ser levado
para a permissividade. Não é isso, né? Porque às vezes a pessoa sem controle é a pessoa que faz o que quer e dane-se os outros, eu vou aproveitar a vida. É o hedonismo, né? De você querer só curtir a vida, só buscar o prazer. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando naquela atenção que faz com que você perceba o todo. E isso é muito bonito, né, Marcos? Você perceber que quando você está concentrando em uma coisa, você está excluindo o resto. E a vida é um todo complexo, é um todo maravilhoso, né? E o que ele propõe é que nós venhamos a observar tudo o que está acontecendo no campo da nossa consciência, dentro e fora, sem excluir nada. Quer dizer, na medida que nós excluímos, é o pensamento escolhendo, é o que eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu quero seguir os meus desejos, mas não quero ter medo. Eu quero obedecer a um instinto, mas não quero ser reprimido. Então, surge o conflito, surgem uma série de problemas, né? Nós estamos agora no meio do nosso programa, vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta no programa Diálogo sobre a Vida, conversando sobre o tema Viver sem controle. E quando você vê essa incoerência do controlador ser fragmentado, o controlador e o controlado serem separados, você vê que isso aí não pode nunca funcionar, isso aí vai sempre gerar conflito. Então, o que ele nos propõe? Esteja plenamente atento e essa atenção não pode ser excludente. Isso é muito diferente do que nós aprendemos na escola, aprendemos, né, em várias filosofias que dizem, não, você tem que controlar o seu pensamento, você tem que controlar a sua vida. E o Krishnamurti diz, não, você tem apenas que estar atento. E essa atenção não implica em gasto de energia. A concentração, que é o controle, implica você tentar brigar com o seu próprio, com a sua vontade, com os seus desejos, os seus instintos, com o próprio pensamento, brigando com ele mesmo. E a atenção não, a atenção é uma postura unitária. A gente volta àquela questão da unidade da vida, né? Você está vivendo intensamente, isso é fantástico, né? Você observar, estar receptivo e perceptivo para a vida como um todo, sem excluir nada, sem querer que o seu pensamento domine tudo. Porque o pensamento não vai dominar tudo nunca, porque a vida ela é rebelde, a vida acontece como ela tem que acontecer. E na hora que você está atento, você se deixa levar pelo fluxo da vida sem brigar com esse fluxo, sem nadar contra a correnteza. Você está caminhando de acordo com o seu Dharma, caminhando de acordo com o que a vida espera de você. E aí é possível você entrar naquilo que o Krishnamurti chama a mente meditativa, que é aquela mente quieta, aquela mente que não está brigando consigo mesmo, aquela mente que não está fragmentada entre controlador e controlado, mas que está vivendo intensamente o eterno presente. Isso é uma coisa tão bonita, não é, Marcos? Edu, você falou na atenção, né? E a atenção, ela mostra a diferença entre controle e cuidado, né? Você imagina, por exemplo, uma criança. Se você não deixa a criança se mexer, correr, se exercitar, explorar, a criança não se desenvolve, né? Você tem que deixar ela desenvolver os movimentos dela e tal. Mas aí você identifica um perigo. Na hora que você identifica um perigo, você intervém, né? Então ela está brincando aqui, ali vai ter uma coisa que ela pode cair, ou vai ter um carro, uma coisa que possa atropelar, aí você intervém, né? Então é interessante, Edu,
que as pessoas querem controlar, em geral, a vida dos outros. E essa necessidade de controle implica numa falta de confiança. Você não confia na outra pessoa. E, em geral, quando você não confia na outra pessoa, é porque você tem as mesmas fraquezas que você imagina que a pessoa tem. Entendeu? Ou seja, você também não. Você acha que confia em si mesmo, mas todo mundo acha que confia em si mesmo, né? Que tem o poder sobre si mesmo. Mas na hora que a sua fraqueza aparece, talvez você não haja como você acha que deveria ter agido, né? Ou agir, né? Então, assim, é, essa coisa do controle da vida dos outros é que muitas vezes gera relações doentias, relações de dependência, né? Relações sem confiança. Então, porque você não confia, você tem que estar ali controlando, acompanhando cada passo, né? É, e uma relação sem confiança é uma relação assim que não, ela vai capenga, né? Porque uma relação plena em que ambos estão crescendo juntos, né? Seja de casal, seja de irmão, de pai e filho, de amigo, sócio, seja lá o que for, vizinho, toda relação ela traz situações favoráveis que ambos se ajudam e às vezes situações não tão favoráveis que implica você dar um passo diferente, não apenas o que eu quero, né? E aí todas as relações trazem aprendizado, ensinamento, que não é aquele ensinamento verbal, intelectual, ensinamento vivencial, né? Aprender a viver sem conflito, aprender a arte da harmonia. Isso aí você aprende na prática, não é na teoria, né? Na hora que as situações acontecem, é que você tem que ver como é que você vai lidar com a situação, né? E aí a gente acaba vendo que a falta de confiança e essa necessidade de controle que tira a liberdade das pessoas, em que as pessoas se submetem umas às outras, dominante e dominado, né? Quando a gente vê esse problema entre os países aí, né? A gente vê essa história aí da guerra da Ucrânia, que é um país quer, a Europa quer que entre para a OTAN, a Rússia não quer, tá, tá, tá. Você vê um conflito dessa natureza, se você olhar, às vezes, num casal, Edu, é igualzinho. Olha, eu não quero que você tenha aquela amizade. Olha, eu não quero que você chegue tal hora. Olha, eu não quero isso. Ah, você vai viajar e fazer isso? Não, não, não. Sabe? É uma disputa que, às vezes, uma disputa de poder, que muitas vezes tem os dominantes e os dominados, ou às vezes ambos. Um domina numa área, o outro domina na outra, né? Um domina no financeiro, o outro domina no emocional e por aí vai. Então, muitas vezes, relações viram verdadeiras guerras, guerras pessoais. Pessoas que se amavam, depois se odeiam, né? Vão lá brigar na justiça e se infernizar a vida um do outro. Isso tudo mostra, Edu, como é importante ter relações sadias. E se você precisa controlar, cuidar é diferente, né? Você sentir que a pessoa tem uma necessidade, tem uma dificuldade, né? Alguma coisa que você possa ajudar, sem tirar a liberdade da pessoa, você está cuidando. Agora, querer controlar, querer que a pessoa faça só o que você quer, do jeito que você quer, e submeter, sabe, é um negócio assim, tira, tira o brilho de todas as relações que começam com aquele cor-de-rosa, aquela simpatia toda, e no final acaba com desagregação, né, de egos e de pessoas, né? Edu, você tocou num ponto também que eu outro dia vi. Esses vídeos do Krishnamurti estão vindo direto pelo YouTube para mim, né? Aqueles vídeos cortados de 10 minutos, 15 minutos. Aí você falou essa coisa da concentração e da distração. Você sabe que, porque a concentração é um controle,
né? Você quer controlar o pensamento, você quer focar naquilo. Ele chega e diz que a concentração é uma forma de distração. Como é que pode a concentração ser uma forma de distração? Na verdade, ele está dizendo nesse sentido que você colocou. Quem é o controlador? Quem é que está focando? Por que está focando? Aí ele falou assim: o cara que está focado para ganhar dinheiro é igual o cara que está focado para ter uma meditação em que o pensamento está totalmente sob controle. É igualzinho, ele fala. Né? Porque ambos estão procurando objetivos ditados pelo próprio pensamento. Né? O que é uma forma de distração, segundo ele. Olha que sutileza. Né? Ou seja, se você realmente está interessado na verdade, né? Se isso realmente é uma coisa que realmente te interessa, você vai atrás. Mas não, a gente escolhe um monte de coisas supérfluas para perseguir, e segundo ele, você persegue o não essencial e o essencial te escapa. Ou seja, você realmente, a sua concentração é uma forma de distração. Eu achei incrível essa colocação dele. O que você acha disso, Edu? Ele tem umas colocações que são assim meio aterradoras, né? Porque é aquilo que nós conversamos no início, nós estamos habituados pela educação, pelo toda a tradição cultural que nós recebemos, de ser uma pessoa que tem controle sobre a sua vida, né? Não é uma pessoa descontrolada, que é uma pessoa meio, né, fora da realidade, meio sem foco, sem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque normalmente nós achamos que nós sabemos onde nós queremos chegar. Pelo menos nós deveríamos saber onde que nós queremos chegar. E aí nós vamos tentar direcionar a nossa vida, né? Controlar a nossa vida para chegar a um determinado objetivo que o próprio pensamento estabeleceu, baseado nos condicionamentos, em tudo aquilo que se adquiriu um verdadeiro ao longo da sua existência, né? E por que é uma distração? Porque você está deixando de olhar a realidade como ela é, para seguir o seu pensamento. Olha que sutileza, né, Marcos? A distração é você não estar vendo. Em vez de você ver aquilo que está acontecendo, você está matutando lá, pensando, não, eu tenho que chegar, eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que ser uma pessoa rica, eu tenho que ter poder. E aí você vai, né, querendo coisas e planejando determinadas ações para chegar a algum lugar, controlando a sua vida para, às vezes, fazendo enormes sacrifícios, sacrificando até as pessoas da sua família, os amigos, para chegar a um determinado objetivo, que é uma coisa puramente do pensamento. Então, você quer controlar você mesmo, controlar as- a sua esposa, controlar os companheiros de trabalho e, enfim, controlar todo o seu ambiente para que nada saia fora do script e você consiga chegar lá. Só que a vida não segue o seu script, né? A vida ela tem o seu próprio rumo, que não é o que você imaginou, aquilo que você quer. E as pessoas acabam se frustrando porque, por mais que elas tentem, elas não vão controlar a vida. A vida é incontrolável, a vida tem o seu próprio fluxo. Então, essa postura que o Krishnamurti traz, nós temos que estar alertas, temos que estar aware, como ele diz, né? Despertos, atentos, abertos para tudo que a vida está nos mostrando, está nos ensinando. Isso é uma postura radicalmente diferente da postura controladora. É um viver sem controle que não é descontrole. Você não é descontrolado, mas você não está querendo pautar as suas ações e influenciar os outros para seguirem os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ideologias. Tudo isso aí é pura criação do pensamento.
Então você acaba destruindo, rompendo com essa dicotomia de controlador e coisa controlada. Quando o controlador é o pensamento, a coisa controlada é algo que está dentro do campo do pensamento também, seja interior ou exterior. E, como você falou, isso tem uma implicação enorme nos relacionamentos. Porque quando você quer controlar, você não dá espaço para a pessoa ser o que ela é. Ela tem que ser aquilo que você imaginou que ela deveria ser. Ela tem que fazer aquilo que você quer, não aquilo que ela espontaneamente gostaria de fazer. Isso, em qualquer relacionamento, é um veneno, né? Você querer cercear a liberdade, deixar, não permitir que a pessoa seja o que ela é. Ela tem que ser aquilo que você imaginou que ela deveria ser, no seu, nos seus rótulos, nas suas ideias e também na sua tentativa de usar a pessoa para atingir um determinado objetivo, né? Às vezes a pessoa quer que a mulher seja aquela mulher ideal, seja sempre bonita, pronta para te acompanhar em qualquer lugar, sempre com um sorriso. Mas as pessoas são o que elas são. Tem momentos bons, momentos ruins, elas podem mudar a maneira de ver o mundo. E se você não respeitar a unicidade, a integridade de cada pessoa, você não está amando. Então, quando há controle, na verdade, não há amor, não é, Marcos? A gente sempre volta à questão do amor, né? O amor é a coisa mais fundamental na vida. E se nós amamos, nós não podemos cercear, nós não podemos querer controlar, nem a nós mesmos, nem aos outros, não é? Edu, olha só, a cultura humana é a cultura do sucesso, a cultura do dinheiro, é a cultura de você ser alguém, né? Então fala-se muito que você tem que ter foco, você tem que ter foco, né? Sempre buscando ser alguém e tal. E normalmente esse tipo de mentalidade ele torna a pessoa materialista, porque ela cada vez mais busca conforto, é um carro melhor, é uma casa melhor, é um cargo melhor, é uma posição de mais destaque, é uma melhor conta bancária. Quer dizer, e se você é um cara sem controle, vamos dizer, esse cara não tem foco, é um perdido na vida, etc, etc. Mas se você olhar bem, se o cara sem controle tiver cuidado, ele pode ser mais eficiente nas coisas práticas, estando mais desprendido delas. Olha só que detalhe interessante, né? Porque essas coisas materiais que são o foco de todo mundo, né? Mais isso, mais aquilo, atingir tal coisa, é o tal do vir a ser, né? Chegar em algum lugar. É o processo do desejo que você projeta alguma coisa e começa a correr atrás daquela coisa que você mesmo projetou. Aí quando chega, quando você atinge aquele desejo, aquela alegria, aquele bem-estar, né? Mas aquilo passa rápido, porque você logo projeta outro desejo. E uma vez fizeram uma pesquisa, né? Por que o cara sente essa alegria, esse bem-estar quando ele realiza o desejo? É porque exatamente naquele instante ele fica sem desejo. Ele realizou, não tem desejo. Mas logo em seguida ele vai projetar alguma outra coisa e vai continuar a correr atrás de outra coisa e vai viver aquela vida condicionada, né? Então, Edu, por que a gente tem que chegar em algum lugar, cara? Será que a gente não pode chegar no agora? Você estava falando de atenção. Será que se a gente for mais presente no agora, a gente não vai comungar da vida, com a vida de uma maneira muito mais feliz e mais plena do que ficar sempre perseguindo algo como o cavalo que está correndo atrás da cenoura, que está no anzol na frente dele mesmo, né? Então, assim, o Krishnamurti condena muito esse processo mental de vir a ser. Ele diz que isso é pura ilusão, né? E que é esse jogo do tempo inventado pelo pensamento, porque não existe outro tempo fora do agora, né?
E aí, o passado existe como lembrança, como aquelas coisas que doeram, as feridas abertas. Se a gente puder olhar para esse passado de uma forma curadora, como quem passa um mertiolate na ferida, ele tem o seu lugar como experiência, como ensinamento, não para enrijecer a mente, mas para te dar uma compreensão mais ampla. Né? É que nem que uma vez o sujeito falou para o Krishnamurti assim, o Krishnamurti falando para você se libertar do passado, aí ele fala assim, e o que, que eu faço com meus 50 anos? Aí o Krishnamurti falou assim, você seria capaz de olhar para os seus 50 anos a partir do agora? Então, o libertar-se do passado não é apagar o passado e ficar demente. É curar as dores do passado, que são muitas, que estão lá no inconsciente, sob a forma de traumas, dependências, coisas mal resolvidas. Né? Então, você poder olhar para esse passado de uma forma sábia e curadora, você se liberta dele, você fica livre para viver o agora muito mais pleno. Agora, se você ficar projetando o futuro, querendo controlar o futuro, querendo condicionar como a vida vai ser, aí você ainda está preso no passado, porque você está seguindo os gostos e aversões. Tem que ser assim, não pode ser assim, e etc, etc. Né? Então, você vê que toda essa enroscada do controle tem a ver com o tempo. Né? E o tempo, como ele falou, é uma invenção do pensamento, o tempo psicológico. Né? Eu tenho a impressão que se a gente substituir o controlar pelo cuidar, e o cuidar sempre no presente ativo, né? Cara, é outro lance, é outra vida. Né? Eu tenho a impressão que a coisa vai um pouquinho por aí. Que você não vai ser irresponsável, você não vai ser leviano, você não vai ser um bandoleiro, mas você vai ser livre e vai deixar que os outros sejam livres. Se você procurar. E o cuidar, ele implica em respeitar o livre-arbítrio de cada um. Qualquer interferência. Eu não estou falando da criança que vai atravessar a rua e você tem que segurar ela, senão ela vai ser atropelada. Aí é diferente. Mas a relação entre pessoas adultas normais, o cuidar, ele implica em assegurar total liberdade da outra pessoa. Porque se você quiser moldar, prender, dirigir, que a pessoa tem que fazer tudo do seu jeito, tal, 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 sem respeitar o que ela queira fazer, o livre-arbítrio dela, você está interferindo com a lei número um da vida humana, que é exatamente esse livre-arbítrio. Você está trabalhando contra a naturalidade que as coisas devem se suceder, né, Edu? Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem nos assistir novamente no canal do YouTube, tanto da TV Supre quanto da Sociedade Teosófica, não só esse, como todos os outros programas da playlist. Um abraço, até o próximo programa.